Bom dia, crianças do 4º ano. Hoje, nossa aula de História, 22/10, né? Nosso conteúdo, ele está no capítulo 7, da página 240, do módulo 4. Por favor, abram aí o livro de vocês nessa página. Nessa página, gente, você vai ver uma banca de revista, né? E a gente sabe que as bancas de revistas são locais onde a gente pode ficar constantemente, diariamente, né, informados sobre o que acontece no mundo todo. Porque lá tem revistas, tem jornais, tem catálogo. Tudo que você precisa de informação você pode encontrar numa banca de revista, né? Jornais, revistas, história em quadrinhos, pôsteres, revistas para crianças, revistas para adultos, tá bom? Até no jornal, tem páginas do jornal que são destinadas apenas ao público infantil, né? Mas vamos saber aqui nesse capítulo, gente, a história da imprensa no Brasil, como foi que começou, e os meios de comunicação que são tão importantes para nos manterem informados, né? Aí diz assim, no capítulo de vocês aí, na página 240. No Brasil, existem diversos tipos de meios de comunicação. Todo mundo conhece os meios de comunicação. Começa a estudar isso aí lá no infantil, né? Rádios, revistas, jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do nosso país e do mundo. Aí se eu perguntar para vocês por que os meios de comunicação são importantes? Para nos manter informados sobre tudo que acontece no mundo todo, tá bom? Então vamos saber como foi que tudo isso começou. Na página 242, abram aí, a gente vai falar da imprensa no Brasil. Como foi que começou essa historinha, tá bom? Até a chegada da família real portuguesa ao Brasil, era proibida toda e qualquer atividade de imprensa, de jornais, livros ou panfletos, tá bom? Isso só aconteceu na América Portuguesa, pois isso aqui só aconteceu, que era proibido na América Portuguesa, né? Nas demais colônias europeias do continente, a imprensa se fazia presente desde o século XVI, tá bom? Aqui veio ser permitida só depois da chegada da família real. Vamos lá, a origem da imprensa no Brasil. A imprensa nasceu por decreto real em 1808. Antes disso, os jornais eram proibidos de circularem na colônia. Primeiro jornal impresso no país foi a Gazeta do Rio de Janeiro, tá bom? O que ele publicava, crianças? Publicava informes internacionais e atos do governo, somente isso, tá bom? Ao longo do século XIX, os jornais irão se multiplicar, muitos defendendo a independência do Brasil, porque até então o nosso território, né, nosso Brasil era colônia de Portugal. E esses jornais, quando começaram a surgir, eles defendiam a independência do Brasil. E outros jornais se opondo à monarquia, ou seja, contrário à monarquia, sendo a favor da república. E nós sabemos, né, crianças do 4º ano, que monarquia é aquele regime de governo em que quem manda é o rei, o imperador, tá bom? E a república é escolhido, né, a pessoa é escolhida através de votação, graças a Deus, tá bom? Revolução. A imprensa foi criada. Olha aí um ponto de exclamação. É uma coisa bem inovadora, né? A história do jornal no Brasil. Vamos lá. Isso não tem como ser desligado da história dos meios de comunicação, né? Revolução. A imprensa foi criada. Como tudo começou? A era da impressão moderna foi inaugurada no ano de 1447, em que o alemão
Johann Gutenberg inventou a prensa de impressão. Agora seria possível produzir e reproduzir volumes impressos como livros e jornais de forma mais rápida, né? Que antigamente era tudo manuscrito. E aí para fazer coisas em grande quantidade era inviável. Em Londres foi publicado o primeiro jornal com título, o Corante, em 1621. 10 anos depois, em 1631, surgia o Gazette, o primeiro jornal francês. Acho que eu não sei nem pronunciar francês, né? Gazette. Nessa época, os jornais traziam principalmente notícias da Europa. Claro, gente, se era francês, França está na Europa, eles vão noticiar coisas da Europa, né? E vamos lá. Ano a ano, o que foi criado, né? Em 1808, Correio Brasiliense. Depois a gente vai ver detalhadamente o que foi os principais. 1808, o Correio Brasiliense e a Gazeta do Rio de Janeiro. 1845, primeiro pelo mecânico do Brasil. Prelo mecânico do Brasil. Desculpa aí. 1858, escritores em folhetins. 1878, primeiras fotos de imprensa. 1892, os jornaleiros e bancas de jornais, como essas que tá aí no livro de vocês, essa imagem, tá bom? 1907, a cores, porque até 1892 era preto e branco. 1923, surgiu a lei de imprensa. 1925, nasce o Globo, que é um jornal muito grande, né, do Brasil. 1939, Departamento de Imprensa e Propaganda. 1954 foi marcado pelo quê? Os jornais versus Getúlio Vargas, que era o presidente lá da época, né? 1967, nova lei de imprensa. 1967, Correio de Santos e o Offset. 1969, jornalista e a faculdade. 1970 veio a censura. 1988, liberdade de imprensa assegurada. Então, em 1970, a censura ela tentava barrar quais escolher, né, o que poderia ser noticiado e o que não poderia ser noticiado. A gente vai ver isso mais lá na frente, na próxima semana, tá bom? O primeiro jornal brasileiro, Gazeta do Rio de Janeiro. Fundado em 1808 no Rio de Janeiro, editado por Frei Tibúrcio José da Rocha, que ele publicava comunicados e notícias da corte no Brasil e alguns acontecimentos internacionais, em especial sobre a Europa. Deixou de circular após a independência. Aí é uma imagem, né, da Gazeta do Rio de Janeiro, tá bom? E aí tem duas imagens dela, né, de publicações dela de épocas bem lá atrás, tá bom? O Correio Brasiliense foi fundado no ano de 1808 em Londres por Hipólito da Costa. Defendia ideias liberais, como o fim da escravidão. Era enviado clandestinamente para o Brasil. Clandestinamente, que era escondido. Não se sabia como ele chegava aqui, mas ele chegava aqui no Brasil e as pessoas tinham acesso, tá bom? Mas é porque até então era proibido. Impresso mensalmente durante 14 anos. Então, era uma impressão por mês. Isso ocorreu durante os 14 anos. Tá bom, gente? E aí tem uma foto do Correio Brasiliense para vocês, tá bom? Essa temática aí sobre os primeiros jornais, você vai encontrar na página 244 do seu livro, ok? Mais imagens, né, sobre o jornal, né, imagens daquela época, 1817, como a gente pode ver aí, 1808, são bem antigas, né, gente? Essas imagens, elas são preservadas e mantidas em um museu, o Museu da Imprensa, tá bom? E aí, mais jornais, né, o Patriota, lá do Rio de Janeiro também, depois, porque após o surgimento dos primeiros jornais, foram surgindo outros jornais menores, de menor porte, mas foram aparecendo. O Farol Paulistano também, outro jornal importante da época. Diário de Porto Alegre, já é em outra cidade, né? Diário de Pernambuco foram surgindo, tá bom, gente? 1825, por aí assim, né? Mais ou menos nessa época. Os primeiros anúncios, gente.
Porque os jornais, e até então eles traziam só notícias, né, sobre a família real, no caso, né, algumas notícias internacionais da Europa. Aí então foram surgindo formas de anunciar determinadas coisas nos jornais, como você pode ver aí, né, escravo fugido, porque naquela época tinha escravidão, né, e quando um escravo fugia, o dono, ele anunciava lá no jornal, né, achava-se fugir desde o dia 3 de março, próximo passado. Até porque os escravos naquela época eram tratados como coisas, não eram tratados como pessoas. Então, se alguém encontrasse, podia devolver, como se encontrasse tipo algum objeto perdido na rua e fosse devolver para o dono, mais ou menos assim, tá bom? Então, eles anunciavam quando que ocorriam as fugas, né, de escravos, para que as pessoas, se tivesse alguma notícia, pudesse dar retorno para eles, né, para os fazendeiros. E geralmente tinha uma recompensa, né? Então, se tinha dinheiro, recompensa, a pessoa, né, não queria nem saber, já se encontrasse o escravo, já levava para o dono, entre aspas, né, gente? Então, propagandas, né, anúncios sobre viagens, quando é que ia ocorrer, né, e também avisos em geral, em qualquer temática. Aí vamos falar um pouquinho, gente, da revista ilustrada, tá na página 246 do livro de vocês, certo? Revista ilustrada era caricatura feita por Ângelo Agostini, ridicularizando Dom Pedro II às vésperas da proclamação da República no Brasil. Aí você vê uma imagem de Dom Pedro II dormindo, né? Bem próximo da proclamação da República. Na página do livro de vocês, 246, tem outra caricatura, né? Uma charge, que é uma sátira, né? Era feita para criticar. Sátira, ela vai fazer uma crítica. Geralmente uma crítica mais ligada para o humor, mais com assuntos sérios. A Revista Ilustrada foi uma publicação satírica, política, abolicionista e republicana brasileira, fundada no Rio de Janeiro pelo ítalo brasileiro Ângelo Agostini, circulando durante os anos de 1876 e 1898. Ela tinha 8 páginas e a tiragem dela era feita semanalmente, com cerca de 4.000 exemplares, que essa revista trazia. Ela retratava o modo satírico, né, o modo engraçado, digamos assim, dos fatos ocorridos. Nesse caso aí, né, essa imagem, ela mostra Dom Pedro, digamos assim, alheio ao que estava acontecendo, que era a proclamação da República, né, às vésperas de ocorrer a proclamação da República no Brasil, porque era monarquia e ele era que mandava e todos estavam querendo a proclamação da República, para que uma pessoa fosse escolhida e governasse até então o Brasil. Aí tem mais imagens, gente, da Gazeta de Notícias de 1888, que foi exatamente sobre a extinção da escravidão, certo? Feito pela Princesa Isabel. A lei número 3353, de 3 de maio de 1888, ok? E tem uma frase dela aí que ficou bem famosa, né, na época até hoje, que ela falou assim: se 1000 outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. Isso aqui é uma frase dela, porque ela não, apesar de ser filha, né, de Dom Pedro, ela não concordava com o regime de escravidão. E ela aboliu a escravatura no Brasil nessa época aí, nesse ano aí, nesse mês, tá bom? 13 de maio, por isso dia 13 de maio a gente comemora a abolição da escravatura. Após a proclamação da República, em 1889, parte da imprensa ajudou a criar entre os brasileiros uma imagem positiva do regime, né, da República, no caso, né. Surgiram revistas de cunho literário, político e satírico daquela época, tá bom, gente? Aí é uma revista da semana, título da revista, Revista da Semana. E a imprensa, ela contribuiu, claro, né, para que ocorresse, né, um movimento republicano
Mas só que esse movimento ele durou várias épocas, ele ganhou força no século XIX, né? Grupos sociais, pessoas de diferentes classes, né, se uniram, se organizaram, né, para divulgar essas ideias republicanas. Aí foi que aconteceu. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Essa forma de governo vem sendo mantida desde então até hoje, ainda bem. Aqui, gente, foi a notícia que saiu em jornal, não consegui pegar o nome desse jornal, tá bom? Mas ela diz assim, os jornais, você observa que algumas palavras, elas são escritas de uma forma diferente da que são escritas hoje, né? Essa questão aqui, a gente vai discutir ela quando a gente for trabalhar a variedade linguística e histórica, tá bom? Não se preocupe, não tá errado, mas é que elas foram reformuladas. Os jornais recebidos ontem dizem que foi proclamada a República no Brasil. Se é verdade e o governo da monarquia deixou-se suplantar pela vontade da nação, o que desejamos é que seja para a felicidade do povo a nova forma de governo que vem de iniciar, né? Então, desde então até agora é porque deu certo essa forma de governo. Agora, gente, sobre nossas atividades de hoje. Leitura e realização das páginas 240 a 248 no módulo 4. Você vai copiar as seguintes questões no caderno e responder, tá bom? Todas essas questões, elas são baseadas no conteúdo dessas páginas aí, da 240 a 248, tá bom? Primeira questão, quais meios de comunicação aparecem na página 243? Você tem que voltar, fazer leitura novamente para poder responder. Que tipo de informações esses meios de comunicação transmitem à população? Em que meio de comunicação da imprensa a imagem da página 246 foi veiculada, ou seja, foi publicada? Veicular é uma forma de divulgar, né? Foi divulgada. Descreva essa imagem, gente, dessa página 246. O que você está vendo aí nessa imagem? Está no livro. Quinta, informe o nome do primeiro jornal publicado no Brasil. Onde esse jornal é produzido? Tá tudo nessas páginas aí. Sexta, informe o nome da primeira publicação jornalística criada no Brasil, porque são 2 jornais. A gente só recebia ele, né, de forma clandestina, vocês lembram que eu falei, né? E a outra foi publicada aqui no Brasil mesmo, foi elaborada e publicada aqui. Diga o que era a imprensa régia, tá lá no textinho. Informe o nome da imprensa que contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Que imprensa foi essa? Imprensa o quê? Quando a República foi proclamada? Tá tudo nessas páginas aí, crianças, tá bom? Então, bons estudos, gente. Aproveite essas informações históricas para vocês ficarem bastante informados e adquirir mais conhecimentos, que é a única coisa que não conseguem tirar da gente é o nosso conhecimento, tá bom? Beijo para todos, até a próxima aula. Tchau, gente!